Boa tarde, gente. Gente, esse caso Yanomami está dando o que falar e ainda vai dar o que falar. Vai dar muito o que falar. Vai dar muito pano para manga. Gente, a conclusão que se chega diante de tamanha atrocidade, de tamanho genocídio, é que o governo de Bolsonaro era um governo de criminoso. Porque o ministro do Meio Ambiente não fazia nada. A ministra da Família e de Direitos Humanos não fez nada. A ministra da Agricultura espalhou veneno à torto e à direito. Também não fez nada. O governo Bolsonaro, este foi o criminoso Moro. Gente, os deputados que foram eleitos na esteira de Bolsonaro estão com medo. Não querem se apresentar e ter Bolsonaro como seu cabo eleitoral. Estão com medo. Realmente o caso é muito sério. Gente, foram centenas de seres humanos que morreram e estão morrendo de fome e o pior, envenenado. Gente, envenenado. E todas as falas de Bolsonaro levam você a querer crer, a crer mesmo, que Bolsonaro realmente tinha a intenção de matar a todos os índios, Yanomami ou não. Ele tinha a intenção de eliminar. E pelo que a gente observa, pelo que a gente vê, todos os ministros eram instruídos para não fazer nada para salvar os índios. Gente, mais uma pergunta a gente faz. O estado de Roraima foi um estado que deu mais de 80% dos votos a Bolsonaro. E você pergunta por quê? Diante de tamanha miséria, diante de tamanho genocídio, por que esse povo votaram em peso em Bolsonaro? E por que justamente agora se descobriu? Por que Lula foi lá antes mesmo, do governo andar, antes mesmo dos seus ministros serem escolhidos, Lula foi lá. Por quê? Gente, eu acho que em tudo isso tem a mão poderosa de Deus. Eu acho que era o gemido das crianças, o desespero daquele povo. Eu acho que chegou até Deus. E Deus tocou no presidente Lula para ir naquele lugar onde os índios estavam morrendo. Gente, e não tem quem não chore, não tem quem não entre em desespero em ver uma cena daquela. Sabe o que Bolsonaro disse, gente, diante daquela cena? Ele disse que Lula é exagerado, o PT é exagerado. Gente, ele viu a cena e disse que ali há exagero. Gente, esse homem é o Satanás encarnado. Este homem só pode ser o Satanás encarnado. Porque diante de tamanha cena, ele diz que há exagero, não é bem assim. Como assim? Não é bem assim. Dá para entender, gente, um governo desse, um homem desse? E aí entra o general Heleno, o general Mourão, Damares, Michele, a Tereza Cristina, que era ministra da Agricultura, o Salles, o diabólico Salles. Todas essas pessoas têm que passar pelo crivo da lei. Sabe, eu acho que Flávio Dino está no pé de todos esses infelizes, Damares Alves, principalmente Damares Alves, ministra da Mulher, ministra da Família. De que família aquele Satanás, aquele inferno, aquela infeliz é? Gente, a coisa foi muito séria, a coisa é muito séria. Todos os dias morre Yanomami. Todos os dias.
E aí Bolsonaro diz que é exagero. Gente, não se surpreenda se os tribunais internacionais condenar Bolsonaro e o tribunal brasileiro não condenar. Não se surpreenda se isto acontecer, porque no Brasil tudo é possível, principalmente para quem tem dinheiro. E dinheiro não é o problema de Bolsonaro. Quando um camarada consegue pagar num lanche, num sanduíchezinho de presunto com leite moça, se paga 25 mil reais, dinheiro não é problema para um infeliz deste. Não tem nada não infeliz. Tu pode até fugir e escapar da lei dos homens, mas tu não vai escapar da justiça de Deus. E Deus está de olho em ti. Apesar de que tu dizes que tem Jesus no coração, quem tem Jesus no coração não comete tamanha atrocidade. Gente, como não dizer que aquilo é genocídio? Gente, a maioria destes ministros infelizes se elegeram senador da República, deputados. Agora eu pergunto a vocês, que discurso terá estes homens no Congresso Nacional? Que discurso terá Mourão, que foi escalado por Bolsonaro para cuidar desta parte? Sabe, o garimpo, a responsabilidade era de Mourão. Heleno liberou os garimpos ilegais. Logo, ele liberou a morte. Ele patrocinou a morte. Damares Alves viu tudo aquilo, não disse nada, deixou as criancinhas morrerem. Qual é o discurso de Damares Alves no Senado da República? Eu acho que quando aquela mulher abrir a boca e começar a budejar, sabe, é budejar mesmo, sabe, a relinchar, quem é que vai ouvir? Quando o Mourão abrir a boca e começar a esturrar como um jumento, quem é que quer ouvir Mourão no Senado da República? Quem é que quer ouvir Damares no Senado da República? Gente, essas gentes são criminosas. É tanto assim, gente, que eles estão acuados. Estão com medo. A ponto de não saber como será a oposição que irão fazer ao presidente Lula. Porque não tem moral nenhum deles para fazer oposição a Lula. Foi Lula que descobriu todas aquelas coisas, aquele genocídio. Lula descobriu e expôs ao mundo. Fez bem. E eles estão receosos, estão com medo. E é para ter medo mesmo. Porque a coisa está pegando e vai pegar. E não tem como Bolsonaro não ser condenado por genocídio. E o pior, em tribunal internacional. Ele não pode fugir. Não tem como fugir. E o pior, gente, sabe aonde entra a Michele Bolsonaro? Através das ONGs evangélicas. Ela saiu distribuindo milhões e milhões para ONGs evangélicas. ONG não, gente. Ali era apenas um meio para desviar dinheiro público. Flávio Dino está vendo todas estas coisas. Não se surpreenda se a Michele também for no bolo, for presa. Assim como Bolsonaro será. Eu creio nisso. Eu acredito que a justiça ela tarda, mas ela vem. Uma hora ela acontece. E eu creio com o casal Bolsonaro-Michele, a justiça vai vir. Porque as provas, gente, são claras, são evidentes demais. Provas de crime
Está aí diante dos olhos de todo o mundo, sabe? E eu acho que esse casal não tem para onde fugir. Logo, Bolsonaro, o caso Marielle Franco, o caso Brumadinho e agora o caso Yanomami, todas essas coisas que evidenciam crime, tu vai pagar. Logo te prepare, porque certamente a papuda vai te hospedar logo, logo. É só uma questão de tempo.